São Cleófas, dia 25 de setembro. Cleófas é um dos dois discípulos que, no dia da ressurreição de Jesus, voltaram para Emaús, no final das celebrações da Páscoa, quando, num certo momento, o ressuscitado a eles se juntou na estrada e começou a acompanhá-los. Jesus só foi reconhecido por seus discípulos após partir o pão, quando estes o convidaram para permanecer com eles. Nesse mesmo dia, dois discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel, e agora, além de tudo isto, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. As palavras que os dois discípulos dirigem ao desconhecido são como um eco de uma profunda decepção, comum a todos os apóstolos nesta hora de provação. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do sol nascer, e não tendo achado o seu corpo voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que estava vivo. A partir deste raio de esperança, o desconhecido faz penetrar a luz da Boa Nova, explicando-lhes a Escritura, e em seguida aceitou o convite deles. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu e serviu-lhe. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Alfeu e Cleófas seriam transcrições e pronúncias do mesmo nome hebraico Raupai, ou dois nomes traduzidos pela mesma pessoa. Alfeu Cleófas, presumidamente, porque ele é o pai de Tiago, o menor, e de José, primos de Jesus. No Evangelho de João, Maria, mãe de Tiago e José, é chamada a mulher de Cleófas, e irmã, em maior ou menor precisão, de Maria, a mãe de Jesus. Segundo alguns historiadores, a vida de São Cleófas esteve sempre muito ligada a de Jesus Cristo. Primeiro, porque se interpreta que Cleófas seja o pai de Tiago, o menor, de José, de Simão e de Judas Tadeu, que são primos do Senhor. A Maria, mãe de todos eles, no Evangelho do apóstolo João, é chamada de esposa de Cleófas e irmã, e que também fosse irmão de São José, pai adotivo de Jesus. Sendo assim, confirma-se o parentesco. Cleófas, na verdade, era tio de Jesus Cristo. De acordo com Eusébio e São Jerônimo, Cleófas era um nativo de Emaús, onde, segundo a antiga tradição, ele seria uma testemunha da ressurreição e teria sido morto por seus companheiros de aldeia, intolerantes com o seu zelo e sua fé no Messias ressuscitado. Cleófas foi perseguido por seus conterrâneos, por causa de sua fé inabalável no Messias ressuscitado. Segundo São Jerônimo, o grande doutor da Igreja, o martírio de São Cleófas aconteceu pelas mãos dos judeus, que o detestavam por sua inconveniente pregação cristã. Já no século IV, a casa de São Cleófas tinha sido transformada em uma igreja. A igreja confirmou seu martírio pela fé no Cristo e inseriu no calendário litúrgico o seu nome,
no dia 25 de setembro, para ser celebrado por todo mundo cristão. Oração a São Cleofas. São Cleofas, que tivestes a felicidade de ter 3 de seus filhos, apóstolos de Jesus, e serdes casado com uma santa mulher, que vos era unidade em santidade, olhai por nossos filhos, jovens do mundo inteiro, para que, fugindo do caminho das trevas, sejam conduzidos à luz do Divino Mestre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Cleofas, rogai por nós. Santo do Dia Indicações. E-book Blindados contra o Mal. Tudo o que você precisa saber sobre a medalha milagrosa de São Bento, implacável sobre todos os leis do corpo e da alma. História, fatos reais e testemunho. Clique no link da descrição do vídeo e saiba mais.